Olá pessoal, aqui é o professor Juliano e eu vou estar com vocês aí na equipe executora para a Olimpíada do Robô Cerrado, junto com a coordenadora professora Aline. Nós estaremos trazendo para vocês assuntos que irão contribuir para os projetos de vocês aí e vocês conquistarem mais esse desafio que é a Olimpíada Brasileira de Robótica 2018. O assunto que eu trago para vocês aqui é relés. O que são relés e como funcionam? Que dispositivo é esse? Né? Como que eu posso trabalhar com ele? Então, nosso foco é conhecer esse dispositivo eletromecânico aqui. Bom, de certa forma, nós sabemos que ele é um componente que requer pouca energia para comandar circuitos de elevada energia. Então, eu vou trabalhar sempre com baixa potência de um lado, atuando com grande potência de outro. Como que eu vou fazer esse fluxo? Através de um dispositivo chamado relé. Para vocês entenderem melhor, nós vemos aqui na figura uma bateria comum de 12 volts acionando um motor de 220 volts alternado. Como que eu faço esse acoplamento? Utilizando o relé. Eu vou acionar a parte de baixa potência do meu relé e ele, através dos contatos de alta potência, irá acionar o motor. Em eletrônica, este aqui é o mais comum. Nós vamos focar mais nele. O indutor, as bobinas dele são acionadas de forma DC para fechar os contatos mecânicos aqui para acionar tanto AC quanto DC em alta potência. Observe que tem relés no mercado que também podem ter acionamento das bobinas de forma AC também, de forma alternada. O nosso foco será este aqui de contínua. Avançando aqui mais um pouco, nós vemos que ele é um interruptor mecânico que abre e fecha circuitos de cargas elevadas. Então ele é um interruptor mecânico, você consegue até sentir o acionamento dele ou até ouvir o barulhinho de acionamento dele. Porém, ele é operado de forma elétrica na sua bobina de comando. E aí então nós trabalhamos esta ideia de operar ele eletricamente e eu estou no comando deste relé. Ele é um interruptor acionado por eletricidade. Nós controlamos então este fluxo de energia que está presente ali no relé. Vamos ver aqui no seguinte, o circuito básico de um relézinho para ficar mais claro. Nós temos aqui o acionamento da bobina do relé. Aqui que eu acoplo aquela fonte DC, eu tenho que acionar só essa bobina aqui. Então, uma vez acionada essa bobina, nós temos o seguinte, aqui há uma separação galvânica, ou seja, não há contato físico entre a entrada e a saída. Então, há uma separação. Como que acontece esse fluxo? Através de um circuito magnético. E aí do lado de cá nós temos a saída, que é uma chave que será fechada por acionamento de um campo magnético criado por essa bobina. Então nós vemos que a saída está isolada da entrada por um circuito magnético. Então esse aqui é uma ideia geral sobre relés. Né? A minha saída de alta potência não está em contato direto com a baixa potência da entrada. E aí então, quais são as partes constituintes? Como a gente consegue isso? Nós conseguimos dessa forma. Aqui são os contatos da minha bobina, aqui é a minha bobina e aqui o meu núcleo. Este núcleo é energizado. Nós sabemos que corrente passando em um fio elétrico gera campo e este campo eletromagnético cria-se um fluxo. Esse fluxo é concentrado neste núcleo e este núcleo passa a agir como um ímã, criando aqui um norte ou um sul, dependendo dos contatos. E aí há uma atração dessa chapinha de metal. Ao atrair essa chapinha, ela empurra esta lâmina aqui, fechando este contato. E aí então nós temos esse contato de alta potência fechado. Né? E aí aciona-se a carga. Esse aqui é um relé de atuação simples. Ele apenas abre e fecha. Nós vamos ver que o nosso tem um contato a mais. É o que nós vamos estudar aqui. Mas a ideia básica é essa daqui. Muito simples. Vejamos aqui um circuito simples de acionamento. Aqui é a bateria, pode ser o Arduino, que pode ser qualquer outro dispositivo que libere uma tensão DC suficiente para acionar o nosso relé. Neste vídeo eu vou me ater apenas ao foco que é o relé. Depois faremos outros de acionamento, mostrando como ele funciona de forma direta no circuito.
Mas aqui a ideia é de acionamento direto, para fazer testes, para vocês saberem utilizar eles já de forma imediata. Então nós temos aqui uma chave que comandará esse circuito que aciona apenas os fios do indutor aqui, ó. Ao pressionar essa chave, nós então iremos criar uma corrente elétrica aqui, que gerará um campo. Esse campo criará um fluxo, esse fluxo será concentrado aqui neste núcleo. Este núcleo então criará um norte aqui, ou um sul, e atrairá essa lâmina. Observe que, uma vez atraído essa lâmina aqui, nós atuaremos uma força aqui. E essa lâmina central irá se deslocar para cá. Ok? Então este contato aqui será aberto, este contato aqui será fechado. Então essa é a ideia básica, né? Quando eu pressionar aqui, há uma circulação de corrente, puxa-se essa alavanca que empurra o comum, que nós falamos aqui, e fecha esse contato. Esse que está fechado vai ficar aberto, este que está aberto vai ficar fechado. E esse aqui pertence aos dois circuitos. E aí então nós temos esses nomes que aparecem muito nos relés, que é NC de Closed ou NF de normalmente fechado, né? O C, que é o comum, letra C aqui é o circuito comum aos dois circuitos aqui, tanto aberto quanto fechado. E aqui nós temos o Open, né, ou aberto. Então, no estado natural, este é o contato aberto, este é o contato fechado. Então, nós chamamos esse aqui de fechado. Esse é comum porque ele que fecha o que está aberto e pertence a esse daqui também. E aqui, então, o normalmente aberto, onde nós temos, então, as nomenclaturas aqui para acionamento do relé. Né? Então, se você quer acionar a carga, assim que você energizar, então sua carga tem que estar acoplada ao aberto. Para quando acionar aqui, fechar e ligar a sua carga. Caso ela seja ligada aqui, ela já entrará ligada e quando eu apertar, será desligada. Então, nós teremos este circuito aqui. Essa chave então pressionada, circula a corrente, gera-se um fluxo, atrai-se a lâmina aqui e aí este contato passa a ser fechado. Observe que a lâmina central sofre uma deflexão, e então ela tem uma força atuante aqui. Quando esta força magnética acabar, ela tende a voltar ao estado normal, fechando esse contato que antigamente era o normalmente fechado, né? O normalmente fechado, ele passou a ficar agora aberto. E o aberto passou a ficar fechado. Então nós temos essa ideia aqui. Alguns relés também tem uma mola aqui, ó, que ajuda essa lâmina central a voltar ao estado natural. É comum isso. Mas o importante é isso, uma vez que você acionou, né, aqui, este contato anterior aqui será fechado. Esta é a ideia. Né? E aí então, continuando aqui, nosso raciocínio, nós temos aqui um outro esquema, né, um desenho de forma diferente. Observe que esse agora tem a mola atuante, essa mola empurra, e aqui eu tenho um indutor aqui, uma bobina que será alimentada e gerará campo. Aqui criará-se um norte ou um sul que atrairá esse metal. Ao atrair, ele comprime a mola e este contato que está aberto passa a ser fechado, este que está fechado passa a ser aberto. E aí então, através desta atração aqui magnética, este contato então é fechado. Observe que o circuito de saída de alta potência não tem contato elétrico com a minha bobininha, né? É apenas um fluxo magnético que irá atrair metais aqui para fechar o contato. E aí então a mola, assim que eu cortar a energia do indutor aqui da bobina, esta mola empurra voltando ao estado natural, este voltando a ser fechado e este voltando a ser aberto. Um outro esqueminha é esse. Aqui o desenho se refere mais a um esquemático, e aí você vê a mesma situação. Você tem um comum aonde você vai acionar sua carga, né, se você quiser que ela já entre ligada, mas quando eu passar uma energia nessa bobina aqui, uma corrente elétrica, haverá campo. Isso aqui indica que a chave é acionada de forma não direta, não física, né, ou no caso nosso aqui magnética, de forma magnética. Ela será atraída para baixo. Passou corrente, gera campo, ela é atraída para baixo. E aí o meu fluxo de corrente que estava aqui passa a estar neste que estava aberto. Desliga-se a carga de cima e liga-se de baixo. Por isso que eu comentei no início, você pode fazer, por exemplo, um pisca-pisca de lâmpadas, tirando e colocando essa corrente aqui. Então ela bate aqui e acende uma lâmpada. Então se essa chave desceu, essa lâmpada aqui apagou, essa acendeu. Posteriormente, 5 segundos depois, volta-se o estado natural, corta-se essa corrente. Então agora essa lâmpada irá acender e essa irá apagar.
e assim sucessivamente, ou podendo acionar cargas no lugar destas lâmpadas. Portanto, esse aqui é o que nós estamos comentando. Este aqui é o relé, né? Você observa aqui o contato de alta potência, aqui o induzido, que será atraído, e essa lâmina que está aqui em cima será fechada aqui embaixo. Contato, os dois contatos abertos, então aqui seria o aberto, aqui seria o fechado. E aqui o acionamento da bobina, né? E aqui o comum. Observa a robustez da construção aqui, ó, do circuito comum, com uma saída aqui para a carga de potência, comum para NA e NF, e aqui o acionamento da bobina. Então você vê que para a bobina é fininho, é pouca energia que eu preciso para ligar essa bobininha e para criar essa força magnética. Agora aqui não, aqui são alguns amperes, pode chegar a dezenas de amperes, por isso é uma chapa mais grossa, mais robusta. Então, aqui é para acionamento de alta potência, aqui é acionamento de baixa potência. E aí então, nós temos esse cara aqui que é o mais utilizado em eletrônica. Esse é o relézinho DC, que vocês vão encontrar em módulos de Arduino, possivelmente é o que vai ser usado no robô cerrado, ou se for ele de forma natural, avulsa, né, que a gente fala, é desta forma. Você vai pegar, esse aqui é o mais comum de eletrônica, de 5 pinos, né, aonde, como que ele funciona? Eu vou pegar ele aqui dessa forma e virá-lo assim. E aí, olhando esses pinos aqui, eu tenho esse esquema que é padrão. Por exemplo, aqui eu tenho um terminal de uma bobina, aqui eu tenho outro terminal da outra bobina. Então, e não importa a polaridade aqui, qual sentido irá passar a corrente, ele vai atuar. E aqui, ó, o do meio, esse do meio aqui é o comum, que é esse daqui. Acionado, por exemplo, aqui ele citou 12 volts, não tem problema, né? Posso utilizar a própria energia de 12 volts que está acionando a minha bobina para acionar o comum. Só que não haverá isolação neste caso, né? Por estar usando a mesma fonte. Mas aqui, ó, a ideia é eu acionar essa bobina aqui por uma energia de baixa potência e esse comum, por exemplo, ligar na tomada para acionar o meu motor, né? Este circuito aqui não tem nada a ver com este daqui, separado magneticamente. Aqui então nós temos os terminais NA e NF, né? Não necessariamente nessa ordem. Aqui como você vai descobrir? Você pode pegar um multímetro simples, teste de continuidade, acopla uma ponteira aqui no comum e uma aqui. Se der aquele bip ou indicar continuidade, esse daqui é normalmente fechado. Então, se eu colocar aqui, vai dar aberto. Ou vice-versa. Ok? Você deixa a ponteira preta aqui, que é a referência, e a vermelha você faz um teste aqui para saber qual é o fechado, qual é o aberto no estado natural. Para quê? Para quando eu passar corrente aqui, o que está aberto vai ser fechado. Então é onde eu vou acionar minha carga quando tiver energia aqui, ok? Então é muito simples de você identificar isso e utilizá-lo de forma correta. Aqui temos o catálogo de um fabricante que nos deu o desenho. Às vezes esse desenho vem impresso ou colocado aqui no corpo do seu relé. Embaixo, do lado, às vezes tem. Ou às vezes você aciona aqui a marca e o número, o código do fabricante, e você consegue ter acesso a esse documento. Mas esse aqui é padrão. Você virando ele vai ter 5 terminais novamente, onde tem 3 terminais, sempre os dois da extremidade é a bobina, e aqui é o comum. Sempre vai ter um normalmente fechado e um normalmente aberto. Daí você faz o teste que você descobrirá então quais são eles. E depois a forma que você quer ligar a carga, né? Você quer que sua carga entre ligada e depois desliga, você quer que ela liga depois. Então eu vou pôr no aberto para quando eu acionar aqui ela fechar. E aí você que vai dominar isso. Ao olhar o relé aqui, nós vemos as especificações importantes. Por exemplo, esse relé é um relé 12 volts DC. Então a bobina dele é para 12 volts, só aciona para 12. Se você for utilizar 5 volts, você vai ter que dar um jeito de chavear 12 volts nessa bobina dele. Ou comprar um para 5 volts. Tem para 5, para 3, para 6, para 9, para 12, para 15, tem vários tipos. Você pode comprar. Aqui nós temos especificação da corrente, né? Para 125 volts alternado, eu posso utilizar 20 amperes. É muita corrente. Eu posso ligar numa tomada aqui de 110 volts, vamos dizer assim, e acionar um motor até de 20 amperes, utilizando uma bateriazinha lá de carro, por exemplo, de 12 volts, ou uma fonte de 12 volts, né? Posso utilizar também, você vê aqui em cima, eu posso acionar cargas DC também, até 20 amperes. Então, é bem robusto esse dispositivo. Vocês possivelmente irão utilizar no robô cerrado para acionamentos de alta potência.
Aqui eu peguei o exemplo de um fabricante, e aí você vê que se você comprar, né, e ele tiver aqui uma marca, tiver um código, é fácil você ter acesso a esse documento, né, que é bem comum. E aí, olhando para ele aqui mais de perto, nós vemos aqui a tensão da bobina dele especificada, também 12 volts DC, da marca Metaltex, aqui é o código dele que eu consigo o datasheet, e aqui a forma que eu posso ligar ele, nos contatos elétricos de potência. Então eu posso ligar em 125 volts alternado, 15 amperes, pode passar do comum para uma das chaves, aberta ou fechada. 15 amperes também eu posso passar, se eu estiver ligando aqui no comum dele, 24 volts contínuo. Então eu posso acionar cargas de até 24 volts contínuo, passando 15 amperes aqui por esses contatos, acionando a bobininha por 12 volts. Você vai ver que, se você quiser saber a corrente que passa aqui na bobina dele, a gente pode fazer um teste. Você pega uma fonte, liga o relé aqui, ó, direto em 12 volts na bobina dele, ele irá atracar. Com o amperímetro, você pega essa corrente circulante aqui na bobina dele, certo? Você vai notar que vai ser correntes na faixa de miliamperes, né? Se eu não me engano, esses de 12 volts aqui chega a 35, no máximo 40 miliamperes. Os de 6 volts chega em torno de 50 miliamperes, 55 miliamperes para acionar o indutorzinho dele, a bobina. Então é muita pouquinha corrente, ok? Então você, para ter certeza dessa corrente, você liga ele de forma direta numa fonte de 12 volts e mede essa corrente circulante com um amperímetro, ok? Fica bem simples esse teste para ser feito. Também aqui, ó, você acessa o manual do fabricante e aqui você tem todas as especificações para acionamento deste relé. Também você fala, mas lá só tem 125 volts, e se eu quiser ligar em 220? Né? Então aqui, tá vendo? No manual do fabricante eu tenho mais detalhes. Então até 24 volts DC eu posso passar 15 amperes. Se eu quiser ligar em 220, sem problemas. Só que eu só posso passar pelos contatos dele 10 amperes. É importante atentar a isso, ok? Esses aqui são os contatos de potência. A bobina dele vai ser sempre 12 volts, independente dessas situações aqui. Ok? Você tem que ficar atento aqui que carga você vai acionar de alta potência, alternada ou contínua. Qual corrente? Para você acoplar no relé de forma correta. Simbologias que vocês vão encontrar por aí em esquemas. Possivelmente lá no Robô Cerrado deve ter tem umas provinhas lá, né? E costuma ter uns esqueminhas elétricos. Eu não estou preocupado agora em analisar o circuito eletrônico, apenas o relé, ok? Depois teremos aula para essa atuação do relé. Aqui, a simbologia do relé com o núcleo magnético, ok? Onde ele, ao passar uma energia aqui neste relé, ele irá atrair essa chave. É um relé de acionamento simples, ou ele pode estar representando aqui, ó, somente o contato normalmente aberto, certo? Como que eu ligo ele, né? Então eu vou acoplar aqui o indutor, que ele é acionado aqui por um transistor, que é uma chave, e esse relé é possivelmente de 5 volts, ok? Então esses 5 volts praticamente aparece aqui na bobininha dele e ele é acionado. Quando ele é acionado, essa chave fecha e aí esse motor liga. Aqui é como se fosse a tomada, ó, os dois pinos da tomada. Então eu vou pegar um pino da tomada e ligar lá no normalmente aberto. Vou pegar o outro pino, ligar no motor. Do motor, o outro fio do motor eu vou ligar no contato comum. Então aqui nós temos o comum, aqui o normalmente aberto. Ao acionar aqui, essa chave aqui passa corrente, cria-se campo, atrai-se essa chave e aí então essa corrente passará aqui fechando o motor com a tomada em alternada. E esse circuitinho TTLzinho aqui pode ser uma porta lógica digital, uma AND, uma OR, uma NOT, irá atuar de forma tranquila, uma carga, um motor aí de 220 volts até 10 amperes, ou 127 volts até 15 amperes, né? Então essa é a ideia, ok? De forma geral. Um outro símbolozinho vocês podem encontrar, agora eu peguei esse aqui, um esquemático feito à mão mesmo, né? Ele preferiu desenhar os contatos diretos, tá vendo? Um bloquinho, onde ele desenhou o NA e o NF. Aqui é o normalmente fechado, aqui é o normalmente aberto. Aqui ele vai acoplar a carga, ok? Um outro circuitinho aqui, ó, aqui inclusive Arduino. O Arduino acionando um relé de 12 volts esse, ó. Ok? Então, vou me ater ao relé. Depois nós falamos da forma como os circuitos funcionam, ok? Aqui uma outra forma de desenho, ó. Ele desenhou aqui o indutor, o núcleo e aqui a chave. No caso aqui só o normalmente aberto também,
ok? Então, aonde ele tem o comum, que irá acionar essa chave quando passar corrente. Aqui. Aqui um outro tipo. Eles costumam desenhar também assim, ó, coloca o núcleo e o fiozinho passando pelo núcleo. Ao passar corrente, essa chave é atraída fechando esse contato. Ó. Então aqui também nós temos o que? Um contato normalmente aberto, representado. É o mais comum que vocês vão ver é esse. Por quê? Porque eu quero que liga quando passa corrente. Então eu vou atuar mais aqui no normalmente aberto. Né? Aqui uma outra forma de se fazer. Então eu percebo também que esse relé aqui é atuado por 12 volts. Ó. Então nós temos relé de 6, de 12, de 5, de várias formas. Então essas aí são simbologias que vocês vão encontrar e que vocês têm que saber analisar para saber que carga está acionando e quando será acionada. Né? Aqui então será o normalmente aberto, ou seja, somente quando passar a corrente aqui é que essa chave irá fechar, acionando a carga. Ok, mais um passo aqui para conhecer o relé. Nós temos um diodo que atua, não sei se vocês perceberam ali nas imagens, né? Um diodo próximo ao relé. Nós chamamos ele de diodo de roda livre. Né? Esse diodo é muito importante colocá-lo para a gente evitar alguns problemas no circuito. Esse diodo de roda livre, muita gente ignora ele, muita gente às vezes não o coloca, e quando coloca de forma incorreta, causando problemas no circuito, né? Inclusive a queima dele e de outros dispositivos. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você estará utilizando o Arduino ou algum módulo lá de robótica para atuar um circuito de alta potência. E se você colocar esse relé de forma errada, você pode queimar a saída, um módulo, alguma coisa atuante lá na robótica, que vai fazer com que sua carga funcione. Esse diodo de roda livre é o seguinte, esse diodinho que nós vemos aqui, ó, na maioria dos desenhos de relé, ele está aqui, ó, né? Aqui, ó, está o diodo de roda livre, aqui está um diodo de roda livre, né? Por quê? Primeiro, como que eu utilizo ele? Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Colocado de forma paralela ao relé. Observe que ele está direto no indutor do relé, na bobina do relé. Primeiro ponto, eles têm que estar em paralelo com o relé, somente com o relé. Então, paralelo ao relé, ok. Depois, colocado de forma reversa em relação à fonte que alimenta o relé. A fonte que alimenta o relé não é essa? Então aqui, ó, a minha corrente sai e vem para o indutor. Eu tenho que pôr de forma reversa, por quê? Porque se eu ligar ele errado aqui, que é o que comumente acontece, a minha corrente, ao invés de passar por aqui, ela vai vir por aqui, porque ele vira um curto. E aí ela vai para cá, aqui também é uma chave, e aí você deu um curto aqui na fonte. Certo? Então eu não posso de forma alguma, em hipótese alguma, ligar esse cara invertido. Ele tem que ser de forma reversa, ou seja, a corrente tem que ser obrigada a passar pelo relé, que é ele que eu quero que funcione. Então ele vai ficar reverso, bloqueando essa corrente para que não desça por aqui. Ok? Então, primeiro, paralelo. Segundo, de forma reversa a fonte que alimenta o relé. Né? Caso você ligue ele de forma direta, isso aqui seja um Arduino, pode-se ter problemas, porque a sua corrente irá fluir aqui, ó. Pode ser que flua para dentro do Arduino. Ok? Bom, agora o porquê, né? Para evitar que a tensão na carga se torne instantaneamente negativa devido à presença da indutância. Emprega-se o diodo de roda livre, também chamado. Quais outros nomes vocês vão encontrar por aí? Diodo de circulação, diodo de retorno, diodo de recuperação e o mais comum, diodo de roda livre. Bom, a ideia central é a seguinte: quando nós estamos com o diodo aqui, ó, ele faz o seguinte: quando nós alimentamos o circuito, passa-se uma corrente aqui na nossa bobina. Cria-se um potencial nessa bobina. Ok, ela armazena energia, sabemos disso. Mas o problema é, quando eu abro aqui, ó, quando eu desligo essa chave, quando eu abro essa chave aqui, a corrente para. E o indutor está com a energia armazenada. Ele precisa dissipar essa energia. E ele não quer que essa corrente pare. Essa é a ideia do indutor. Ele não quer, ele não aceita variações de corrente sobre ele. E o que ele vai fazer? Toda a energia armazenada em forma de campo magnético, então ele vai fazer com que isso se transforme em corrente. Ele vai virar como se fosse uma fonte, para que essa corrente continue circulando. E aí então,
ele cria-se um mais aqui embaixo para virar uma fonte e um menos aqui em cima. E ele faz com que essa corrente agora circule desta forma. Para descarregar o indutor, a energia deste indutor. Então, esse diodo de roda livre, ele roda livre aqui a energia para descarregar esse indutor. Toda vez que você desliga o indutor, ele tem que desmagnetizar, ele tem que descarregar essa energia. Como ele faz isso? Ele inverte a polaridade em cima dele e se torna uma fonte, ou seja, a corrente passa a sair dele. E aí ela vai para onde? Bom, se esse cara está fechado, aqui está aberto, ó, esse cara está desligado. Se eu não tenho esse diodo aqui, então para onde vai essa energia? Essa é a questão. E o indutor vai fazer com que essa energia circule de alguma forma. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar toda a energia armazenada nele, em forma de campo magnético, e transformar em tensão até ele conseguir fazer com que haja uma corrente circulante. Essa altíssima tensão, a gente fala que ela tende ao infinito, chega aí a centenas de volts. Essa alta tensão aqui, como ela vai gerando até conseguir passar a corrente, vai vir para cima do transistor aqui que está aberto, ou a chave sua aqui. Essa altíssima tensão aqui vai estourar esse transistor. Normalmente na prática que você vai ver, você liga o relé, ele funciona bonitinho, quando você abre o transistor estoura. Ou queima a porta do Arduino, ou algum circuito aqui é danificado. Toda vez que você abre, você fala, mas toda vez que eu desligo meu circuito ele queima. Por quê? Por causa dessa descarga do indutor aqui do relé, ok? Então você tem que lembrar depois esse diodo de roda livre, de forma paralela, reversa a fonte. Quando esse indutor aqui for desligado, ele inverter a polaridade para se tornar uma fonte, para que a corrente continue circulando, então esse processo ocorre de forma natural e ele descarregue tranquilamente aqui sobre o diodo e ele até ele se desmagnetizar todinho e pronto, ok? Você vai ver esse diodo muito comum em circuitos DC que tenha indutores. Por exemplo, motorzinho DC, muitos vêm já com esse diodo acoplado na plaquinha, certo? Porque ele sabe que é perigoso. Alguns tipos de ventiladores DC, né? Relés acionados aqui de forma DC para que haja essa desmagnetização aqui que muita gente esquece, ok? Lembre-se, diodo de roda livre sempre que for usar relé e ligado de forma correta, ok? Para que não dê um curto na fonte. Essa é a ideia, então. Nós ficamos por aqui, então. Se tiver alguma dúvida, meu e-mail está lá no início do vídeo. E agradeço a todos pelo tempo de estudo. Espero que vocês possam utilizar bem os relés, né, sabendo desses detalhes. Posteriormente a gente faz aí uma videoaula explicando esta ligação do relé, como que eu ligo um relé, ok? O mais importante são esses testes que eu falei hoje, saber das suas aplicações, como você vai poder conectá-los aí para acionar cargas, lembrar sempre desse diodo, ok? E aí depois do diodo de roda livre, e depois nós comentamos aí circuitos mais aplicados de forma direta com os relés. Então esse foi a primeira videoaula, espero que tenha contribuído e todos tenham aí bons estudos e que possam futuramente, né, na competição, dar o máximo, se esforçar e mostrar que realmente aprenderam, sabem utilizar e continuar representando bem aí tanto o Instituto Federal quanto a alegria, né, do conhecimento que vocês adquirirem e poderão aplicar aí num futuro profissional, ok? Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui, obrigado, bons estudos.